Olha que história linda vamos conhecer agora. A Cristiane é mãe da Sofia e o relato dela tem muita coisa para nos ensinar. Oi, meu nome é Cristiane Munhoz e eu sou mãe da Sofia, uma menina que, entre várias características, é autista também. Ela tem 11 anos e a gente recebeu o diagnóstico de autismo da Sofia quando ela tinha 2 anos. Esse diagnóstico foi precoce, o que ainda, infelizmente, é bastante raro no Brasil. A gente luta bastante para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce, para que as intervenções venham de maneira também mais rápida, para que essas crianças tenham o máximo de qualidade de vida que elas podem ter, e elas podem, porque elas têm um potencial maravilhoso, imenso. E na época, na verdade, do diagnóstico da So, ela foi muito prematura, né? Ela nasceu de 27 semanas, era muito pequenininha, então a gente esperava alguns atrasos, na verdade. Mas esses atrasos, eles não vieram da maneira típica, né? E, na verdade, na época, a tia do meu ex-marido, do pai da Sofia, que é médica, ela chegou a apontar algumas coisas pra gente que são bastante características, né? Como, por exemplo, a gente chamar a Sofia não olhar, andar na ponta do pé. E essas coisinhas todas deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha e a gente pediu uma avaliação que na época foi feita em conjunto por uma psicóloga e uma fonoaudióloga. E veio a primeira hipótese diagnóstica, né, de traços autistas e que no futuro se confirmou como autismo mesmo. No caso, até pelo fato da Sofia ter sido muito prematura e ter corrido risco de morte, ter ficado 97 dias numa UTI, eu me lembro que talvez o diagnóstico para mim também tenha sido bastante diferente do que para a maioria das pessoas, né? Que costuma ter um luto muito grande pela perda do ideal do filho, né? Daquele filho muito imaginado. Para mim, o fato da Sofia estar viva era tão maravilhosamente divino, eu era tão grata. E isso eu não estou falando por demagogia, não, é muito real, sabe? E que para mim o autismo era mais um dado. Eu não tenho outro filho, eu não tenho uma criança neurotípica para cuidar, então a minha única história de maternidade é com a Sofia. E foi com ela que eu aprendi e aprendo todo dia que coisas que às vezes são banais se tornaram banais, bobas para outros pais, como o filho comer alguma coisa diferente, pra gente é uma alegria maravilhosa, assim. A Sofia me traz o instante de deslumbramento, sabe, de descobrimento da vida a cada segundo, que é uma coisa que a gente vai perdendo, né? A vida parece que se torna pouca, banal, boba pra gente. E para essas crianças, ela é sempre uma descoberta, e uma descoberta carregada de encantamento. E isso é muito importante. O aprendizado que a Sofia me trouxe e me traz para a minha vida me fez, com certeza, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito melhor. E eu passei a estudar o autismo. Hoje eu integro o PPGAC, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio, com uma pesquisa de formação para palhaços e palhaças para atuar na terapêutica global com crianças autistas entre 10 e 12 anos. O meu estudo é um estudo interdisciplinar entre teatro e neurociências. Eu estudo o cérebro autista, o que é uma honra para mim. Eu acho que essas crianças, elas, ao contrário do que a gente às vezes pode achar, coitadinhas, que a gente tem um pouco dessa tendência de botar todo mundo, né? Eu deficiente, eu coitado, de despotencializar essas pessoas. Eu acho que é o contrário, que a gente devia passar a olhar para essas pessoas como simplesmente uma pessoa diferente, cheia de potencial, e um potencial que às vezes a gente não tem e que a gente não conhece.
E é isso, eu gostaria muito que os pais, quem passam por isso, que enfrentam isso, tenham esse olhar que nunca deixa a criança menor, sabe? Essas crianças são maravilhosas, elas têm um cérebro muito mais potente que o nosso, mas o fato da gente não entender não significa que elas não estejam funcionando, né, como a gente gostaria ou como a gente imagina. Não, essas crianças, elas têm o cérebro preservado, elas são extremamente inteligentes, mas não funcionam da mesma maneira que a gente. É só isso, sabe? Elas vieram mostrar pra gente que o mundo pode ser diverso, que a nossa história, ela pode ser mais inclusiva.